O nosso Deus, na verdade, ele é uno e trino. Como que a gente pode conciliar essas duas realidades? Um só Deus, porém três pessoas. Exato. Desde a catequese infantil, nós aprendemos a adorar a Deus com esta qualidade, uno e trino. Estamos diante do maior mistério da nossa fé. O catecismo fazia uma pergunta: quais são os principais mistérios da nossa fé? A resposta são dois: unidade e trindade de Deus, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos diante de um mistério extraordinário. Veja que a palavra mistério significa, em primeiro lugar, uma fé, manifestar uma fé, porque foi revelado por Jesus. Mesmo que a nossa natureza humana não consiga penetrar profundamente na beleza de Deus. Portanto, nós estamos diante de um Deus que se manifesta em três pessoas, iguais na natureza, isto é, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, formam um Deus só. Igual, repito, na natureza, diferente não somente pelo nome, como também pela tarefa que cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade realiza. O Pai é chamado de Criador do universo. O Filho é chamado de Salvador, porque veio no mundo, aceitou a natureza humana como nós, menos o pecado, e resgatou a humanidade. O Espírito Santo, ontem foi a festa dele, né? É o santificador, né, da igreja e doa os seus dons para cada um de nós, feito à imagem e semelhança de Deus. Será que é correto a gente afirmar, Padre Guido, como o senhor estava explicando há pouco, o fato de serem três pessoas distintas, porém um só Deus, cada uma dessas três pessoas distintas exerceria uma determinada função no plano da nossa salvação? Sim, podemos afirmar isso, né? Acabo de dizer, o Pai é conhecido como o Criador do universo, uma tarefa que ele sempre realizou desde o começo da história. Deus tem qualidades extraordinárias, é onipotente, onisciente, onipresente e se revela em três pessoas distintas. Não há briga, desculpe a expressão meio vulgar, entre uma pessoa e outra. Há um perfeito e total entendimento e nenhuma destas três pessoas age em separado. Quando a gente, por exemplo, vai prestar um determinado tipo de culto, de adoração a Deus, e a gente direciona nossas orações apenas uma das pessoas da Santíssima Trindade, imediatamente nós estamos prestando culto às outras duas também? Claro, não pode existir um Deus separado. A unidade quer e contempla também a Trindade. Por isso, quando nós invocamos a Jesus, invocamos o Pai e invocamos o Espírito Santo. Quando nós invocamos o Espírito Santo, invocamos o Pai e o Filho também. E o que o sacramento do batismo, qual é a relação, então, desse sacramento do batismo com esse mistério da Santíssima Trindade? Perfeito, Eric. É bom saber que o acompanhamento que Deus dá na vida da gente é sempre um acompanhamento feito em nome da Santíssima Trindade. O batismo marca para sempre a presença de Deus na vida da pessoa que o recebe. Por isso, o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Eric, até a última recomendação feita por Jesus, momentos antes de subir para o céu, desculpem, Jesus disse aos apóstolos: ide no mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é claro que a nossa fé católica nos ensina dessa maneira, né? Nós cremos perfeitamente nesse mistério da Santíssima Trindade,
Porém, outras expressões de cristianismo que não são da Igreja Católica, ou seja, que são fora da Igreja Católica, igrejas protestantes, por exemplo, há algumas delas que não professam essa mesma fé. Nesse aspecto, Padre Guido, a pergunta que eu faria para o senhor no final desse primeiro bloco, antes da gente entrar em tantos outros temas difíceis de entender, se uma pessoa é batizada em uma igreja cristã da qual não se professa a fé na Santíssima Trindade e depois, por alguma razão, ela se converte à fé católica, o batismo que ela recebeu nessa igreja que não professa a fé na Santíssima Trindade é válido quando ela vem para a fé católica? Absolutamente, é nulo, porque o batismo deve ser dado em nome da Santíssima Trindade. Se alguém me perguntasse, padre, em caso prático, há igrejas ou seitas que não aceitam o mistério da Santíssima Trindade? Há, por exemplo, os nossos irmãos testemunhos de Jeová, que não reconhecem a divindade do Espírito Santo e também o mistério da Santíssima Trindade. Ou os nossos irmãos, os mormons, aqueles que vão sempre 2 a 2, né? Certo. Porque para eles Jesus foi um grande homem, um grande santo, um grande profeta, mas não é Deus. Então, vão contra o mistério mais importante da nossa fé. Então, se uma pessoa é batizada ou no Salão do Reino, ou nessas igrejas dos mormons, e se converte, deve ser repetido o batismo. E dessa mesma forma, esse mesmo raciocínio, então, essas outras igrejas que não professam a comunhão com o Papa, ou seja, são igrejas protestantes, porém que acreditam e aceitam de maneira correta e honesta a fé na Santíssima Trindade, apesar de serem separadas da comunhão católica. Nesse caso, o batismo ele tem que acontecer mais de uma vez ou esse batismo que foi realizado em nome da Santíssima Trindade? Sim. Nessas igrejas tradicionais, Padre Guido, eu estou dizendo, os batistas, os metodistas, os anglicanos, igrejas que vieram da Reforma, um passo que um fiel que é batizado nessas denominações e depois passa a fé católica, precisa ter outro batismo ou não? Não, a igreja reconhece válido o batismo celebrado nestas igrejas protestantes, como também dos nossos irmãos ortodoxos, que têm todos os sacramentos, inclusive válidos e reconhecidos pela Igreja Católica, né? Portanto, quando um sacramento é administrado em nome da Santíssima Trindade, a Igreja respeita aquele batismo e não repete. Inclusive, é bom esta sua colocação, Eric, para deixar bem claro aos nossos amigos telespectadores que o batismo, como também a crisma e a ordenação sacerdotal, são sacramentos que marcam para sempre a presença de Deus, a tal ponto que ninguém pode ser batizado 2 vezes, ou crismado, ou tornar-se padre 2 vezes. Muito bem. Nós estamos falando do batismo, né? É claro, é um sacramento importante do início da nossa formação cristã, etc. A gente já falou em outras oportunidades aqui sobre o batismo. Mas, Padre Guido, qualquer celebração em ambiente católico, ele é iniciado e normalmente também termina em nome da Santíssima Trindade, não é isso? Perfeito. E como é belo dizer isso. Como é bom saber e ver tantas pessoas que até passando na frente de uma igreja, a pé ou de bicicleta ou de carro, costuma se benzer em nome da Santíssima Trindade. Todos os atos religiosos, manifestação da nossa piedade religiosa, são realizados em nome da Santíssima Trindade. Por isso, como você assinou muito bem, a Santa Missa inicia e termina com um sinal da cruz, com o nome da Santíssima Trindade. Muito bem. Padre Guido, a gente vai para o primeiro intervalo do programa dessa noite, mas quero deixar uma pergunta para o senhor vai responder então depois do intervalo. No início da igreja, na igreja católica primitiva, essa crença na Santíssima Trindade era uma unanimidade? O senhor responde daqui a pouquinho para a gente depois do intervalo, pois então não sai daí, a gente volta já já com essa resposta do Padre Guido. Até já.